Olá, bom dia para você que está aí acompanhando a programação da Band Paulista neste domingo de manhã. Obrigada pela sua companhia. Band Entrevista está começando, você já sabe, todos os domingos aqui a gente traz convidados especiais para tratar de assuntos importantes do nosso interior paulista. Por isso, fique com a gente, o Band Entrevista está só começando. E no programa de hoje, quem vai conversar comigo é o prefeito de Bastos, Manuel Rosa. Prefeito, bom dia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigada pelo convite. Bom dia, Luci. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, falando das coisas do interior, das nossas cidades, levando notícias, graças a Deus, a maioria muito boas. Prefeito, da primeira vez que o senhor esteve aqui com a gente estava vivendo o ápice aí da pandemia, vivendo um período muito crítico por conta da pandemia da Covid-19, infelizmente uma doença que ainda tem aí um rastro, E na cidade de Bastos a gente estava conversando, antes de começarmos o programa, que ainda tem um reflexo, mesmo a doença tendo passado, a gente ainda tem um reflexo da doença, É verdade, o Brasil ainda não está livre da doença, o mundo não está livre. Nós estamos vivendo agora um momento de bastante contágio, porém com pouquíssimas sequelas graves. No entanto, hoje uma das consequências que os municípios brasileiros enfrentam são as sequelas financeiras, em virtude da Covid também. Nós temos um momento econômico no Brasil não dos melhores, haja vista que para as finanças públicas a gente sobrevive muito em virtude dos tributos, e os tributos que mais geram desenvolvimento nas cidades são os impostos vindo da indústria, e a indústria brasileira ainda não chegou no patamar que seria desejado agora para o ano de 2023. O Brasil cresceu, mas infelizmente ainda os municípios sofrendo bastante. E essa questão financeira era até esperada, A gente ficou 3 anos praticamente vivendo uma recessão econômica, Muitas empresas tendo que fechar, muitos comerciantes trabalhando ali com as portas fechadas, a economia sem saber se iria progredir, se as coisas iriam progredir. Então, ainda é de se esperar que pelos próximos meses e até mesmo pelos próximos anos, a gente ainda respira essa questão aí de situação um pouco apertada. Não tenha dúvida. Lá em Bastos, inclusive, a gente está intensificando muito até a questão da vacinação ainda. Porém, vivemos o pânico, o medo, naquele momento de tanta angústia das mortes em virtude da pandemia. Hoje, as consequências financeiras dentro dos municípios, ainda o nível de emprego no Brasil não é o que nós desejávamos que fosse. E agora, o momento dessa retomada efetiva do desenvolvimento é que nós estamos trabalhando muito. O Brasil inteiro, a sociedade, governos, trabalhando muito para essa retomada definitivamente acontecer e o Brasil se realinhar novamente com os países do mundo inteiro e desenvolver mais. Assim a gente espera, não só, claro, para a cidade de Bastos, mas para que todos os municípios possam acompanhar. Falar de Bastos e não falar da capital do ovo, não falar, acho que do produto que mais representa a cidade de Bastos, A gente tem Bastos como a capital nacional do ovo e é a principal fonte de renda do município. Verdade, uma atividade econômica importante para a cidade, a mais importante para a cidade, muito importante para o estado de São Paulo e também fundamental para o país. Uma proteína que chega em todos os lares com o menor custo possível. Hoje, Bastos continua ainda na mesma produção, em torno de 22 milhões de ovos por dia. É quase que 1 milhão de ovo por habitante, Exato, é verdade. E essa produção nossa continua em crescimento, graças a Deus. Vivemos um momento difícil até o ano passado, quando os preços não eram compatíveis. Produzir ovo estava trazendo prejuízo. Então, nós tivemos, assim, um retrocesso. Reduziu muito a produção. Agora a retomada já chegou, graças a Deus retomamos o crescimento da produção. O nível de emprego chegou também ao normal. Hoje a atividade emprega mais de 4 mil pessoas diretamente na nossa cidade de Bastos e passou essa fase. Estamos vivendo agora um outro problema, graças a Deus sob controle no Brasil, que é a questão da influenza aviária. Mas
Não temos registros ainda no Brasil de infecção em plantel comercial e estamos trabalhando muito com os avicultores da nossa cidade, com as equipes, para que a doença realmente não chegue na nossa cidade e na nossa região. E essa questão dessa doença, né? A gente até tentou fazer algumas matérias na cidade para falar dessa questão e a gente viu esse cuidado, né, dos produtores. Olha, a gente até dá uma entrevista, a gente fala, mas a gente não pode deixar entrar na granja, entrar ali no local, justamente por conta dessa preocupação. E isso é muito importante para que as pessoas saibam, porque tem esse cuidado, tem esse zelo, né, de não estar levando esse vírus. Lógico, ainda não foi registrado no Brasil, mas está aí circulando e a gente sabe que para chegar aqui, né, assim como foi a pandemia da Covid aí, né, que rapidamente se espalhou, a gente sabe que também é um vírus que pode se espalhar muito rápido. Mas a gente vê a preocupação dos produtores, dos pequenos, dos grandes, né, com essa questão da saúde. É verdade. Criou-se em Bastos um protocolo sanitário muito levado a sério pelos avicultores e também por todas as pessoas que vão na nossa cidade. Realmente é preciso ter esse cuidado. Eu estive no mês de setembro no Japão e trouxemos um protocolo sanitário do Japão e nesse exato momento os avicultores de Bastos estão traduzindo esse material todo para que algumas ideias que foram implantadas no Japão também possam ser implantadas em Bastos e a gente de fato ter um case de sucesso. Falamos com o Ministério da Agricultura, com o Ministro da Agricultura, para que a gente pudesse ter também acesso a créditos e que esses créditos fossem voltados para a proteção dos nossos aviários fundamentalmente. A gente ainda continua falando nessa questão dos ovos de Bastos, que não deixa de ser a referência, né? E a gente está vivendo um período também que é um pouco crítico, né? Para os grandes produtores, eles ainda conseguem investir, mas os pequenos produtores, que é a questão do calor em excesso, e a gente sabe que pode prejudicar, inclusive, né? Quase sempre a gente está ali fazendo matéria uma vez no ano, falando desse excesso de calor que pode matar essas aves. Tem algum projeto, algum programa da Prefeitura que possa ajudar os pequenos produtores? Como é que funciona? Na realidade, são dois processos de criação. Uns mais evoluídos, com barracões com pelo menos 100 mil aves, que são já climatizados. Normalmente os produtores maiores já chegaram nesse nível de desenvolvimento e os pequenos não conseguem. Nessa estrutura, a prefeitura não consegue fazer esse meio de campo, esse aporte para eles. Mas em tudo aquilo que é da estruturação das empresas, em termos de maquinário, em termos de apoio logístico, a prefeitura sempre está à disposição para atender os nossos avicultores. O senhor me trouxe um número interessante, né? 4 mil moradores de Bastos trabalham, né, nesse setor, trabalha com relação com granja, com alguma indústria relacionada à questão do ovo. A gente tem na cidade 21 mil habitantes. Então, se a gente fazer uma conta, dizem que jornalista não é muito bom de matemática não, mas vamos fazer uma conta rápida, que a gente está falando mais ou menos de 1/5 da população que vive exclusivamente da renda aí relacionada à produção do ovo, né? Sim, é verdade. Para você ter uma ideia, nós estamos lançando agora, no mês de dezembro, um novo distrito comercial e industrial de Bastos. E a grande maioria das empresas que se cadastraram para participar do processo de licitação de terreno são voltados para o ramo da avicultura. Então, isso mostra que ainda vamos continuar produzindo empregos relacionados diretamente à avicultura. Prefeito, eu não sei se o senhor vai saber me responder isso, mas como o senhor é de Bastos, acredito que o senhor deve saber da história. Como é que foi que começou essa questão da produção do ovo até Bastos se tornar referência, se tornar capital do ovo, capital nacional do ovo, né? É verdade. Como a maioria das atividades empresariais no mundo, Bastos não foi diferente. Nós somos de uma cidade em que nós não temos uma terra tão rica, não é? E o formato que se criou a avicultura de Bastos foi um formato artesanal. As pessoas que vieram do Japão, a comunidade oriental vinda para o Brasil, precisava desenvolver alguma atividade comercial, sobreviver. No pós-guerra, depois que vieram para o Brasil, precisava se estabelecer alguma coisa. Então, alguns foram para o café na região, outros para o algodão. Bastos teve uma característica, a comunidade unida, muito próxima do outro, começou-se a produzir de forma artesanal. Percebendo-se que isso poderia ter um viés econômico, os investimentos começaram.
pequeno, até chegarmos hoje a uma belíssima história da capital nacional do ovo. E a comunidade oriental, né, ajudando a formar, não é só Bastos, a gente tem relatos de várias cidades aqui do nosso interior que justamente foi construída aí com a ajuda da comunidade oriental. E Bastos não foi diferente. Sim, e para nós é uma grande riqueza. Sim. Uma grande riqueza porque a gente olha uma cultura milenar, sim, costumes e tradições vindas de lá para cá, que até hoje perduram na história da nossa cidade. As gerações se sucedem, porém o jeito de viver, o respeito com as autoridades, a boa convivência, a não entrada no mundo da marginalidade, tudo isso são conceitos de participação da colônia japonesa no Brasil e fora do Brasil. Então são riquezas que a nossa cidade tem, que muita cidade tem e que nós primamos muito por valorizar tudo isso. E vai passando de geração para geração. Verdade. O senhor disse aí da construção de um novo distrito, né? Então, tem possibilidade de expandir essa questão da produção ali, da avicultura ali na cidade. Tem projeção de aumento? Tem. Bastos, apesar de ser uma cidade que o território é pequeno, somos um pouco mais de 170 quilômetros quadrados de área do nosso município, mas ainda existe possibilidade de crescimento. E a gente tem certeza, novos negócios sendo trazidos para a cidade, para esse apoio, facilita com que o produtor possa investir ainda mais, mesmo no pequeno espaço de terra que ele tem, ele pode, e é uma tendência, verticalizar a sua produção e produzir cada vez mais, aumentar a produtividade do rebanho que ele tem. Prefeito, eu vou pedir uma licencinha para o senhor aqui para a gente tomar uma água, fazer uma pausa e a gente já continua com o nosso bate-papo, tá bom? Perfeito, ok. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui no Band Entrevista, é bem rapidinho, é o tempo de ir lá tomar uma água e um café e a gente já volta, tá? Já estamos de volta com o Band Entrevista, recebendo hoje o prefeito de Bastos, Manuel Rosa. Prefeito, a gente ficou falando da produção do ovo, falando da importância, né? Até não teria como não falar, né? Porque o ovo na cidade de Bastos tem uma representatividade muito grande, né? Como a gente disse várias vezes aqui, é a capital do ovo, mas a economia da cidade gira em torno de outras coisas também. Perfeito. Um segundo produto não menos importante nós temos em Bastos, a fiação de seda. A gente produz através de uma empresa local que hoje expandiu muito seus negócios no estado do Paraná, em virtude de implantação de políticas de incentivo a essa produção na briga dos estados. O estado do Paraná saiu na frente alguns anos atrás e a empresa passou a investir muito lá. Mas a gente tem o equipamento montado da maior fiação de seda da América Latina. Olha só! E a seda produzida em Bastos, ela vai para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e parte também é comercializada no Brasil. E agora, isso é muito importante, até aproveitar desse espaço, que nós estamos numa fase de apoio para essa empresa para crescer em toda a região. Não só ali na Nova Alta Paulista, mas aqui também na região de Presidente Prudente, onde já foi grande a produção, a empresa está incentivando. Então, quem tem uma pequena área rural e queira produzir, hoje é um grande caminho, porque a sericicultura brasileira, ela dá ao produtor pelo menos 10 meses de renda na área que ele tem rural. Poucas culturas no Brasil produzem isso, tantos meses levantando dinheiro. Se a gente parar para pensar, é praticamente o ano inteiro aí. Praticamente o ano inteiro. Então, estamos em crescimento. Hoje o mercado internacional está carente de seda brasileira, que ela é considerada uma das melhores qualidades do mundo. Olha só. Não é? E hoje, realmente, a Bratac, que é a empresa que nós temos, ela está em fase de expansão e procurando parceiros para crescer ainda mais aqui na nossa região. A gente consegue falar de números? O senhor está falando que está exportando para países como Estados Unidos, né, outros países. A gente consegue falar de números? Dá para falar um número, quanto que é mais ou menos produzido por ano? Eu não tenho esses números com exatidão. Só que o que a gente poderia dizer, hoje, 80% da seda produzida no Brasil, ele vai para exportação. Caraca, com um novo viés agora. A seda sendo utilizada na indústria de medicamentos,
na saúde, nos processos de saúde de cirurgia também. E agora a seda sendo estudada como proteína para ser utilizada na alimentação. Então, a gente tem assim, um volume muito grande de possibilidades dessa seda brasileira. A gente pode dizer, então, que Bastos também pode se tornar aí a capital da seda? Com certeza. Aquilo que já fomos o maior produtor do Brasil, deixamos de ser porque perdemos essa competitividade para o Paraná, mas a empresa é genuinamente bastense e a produção começou aqui na nossa cidade de Bastos. Olha, que legal, que maravilha. Bom saber que Bastos não é referência só no ovo, também é referência na seda. Também. Mudar um pouco de assunto, falar de segurança, né? A gente já falou bastante de economia, mas falar de segurança também, que é um assunto importante, né? A violência, a gente vê a violência crescendo, e até mesmo em cidades pequenas. A gente, né, está falando de Bastos, que é uma cidade de 21 mil habitantes, mas tem cidades menores que também vivem essa onda de violência. E a prefeitura está com alguns projetos, está investindo em algumas coisas, como, por exemplo, tem o projeto agora da Guarda Municipal, que vai ser implantado na cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. É verdade. A gente, infelizmente, é uma crescente os atos de violência. Aí você entra com todos os tipos de violência que a gente costuma ver pela televisão, pelos jornais todos os dias. Na cidade do interior nós temos alguns problemas. Por exemplo, é comum nas cidades do nosso porte, nós temos nos últimos anos uma redução de efetivo policial, de viaturas policiais. E em virtude de quê? De que o Estado não está conseguindo suprir as vagas que tem. Mesmo com alguns concursos aí em andamento? Não consegue. Mesmo com o concurso feito, realmente o nível de aproveitamento é muito abaixo do esperado. Isso faz com que as cidades possam entrar numa situação que não deveria ser, mas para a gente oferecer de volta uma sensação de segurança para o cidadão. Sim. Então, Bastos, por exemplo, nós definimos monitoramento 100% da cidade. Uma cidade que está caminhando para isso e agora encaminhamos para a Câmara Municipal o projeto de criação da Guarda Municipal. Por quê? Como uma força auxiliar, para que a pessoa que passe por Bastos ou o bastense que ali resida tenha essa sensação de segurança e a gente consiga oferecer para todas as pessoas uma condição de vida melhor, mais segura, onde a pessoa possa ir e voltar na certeza de que nada vai lhe acontecer. Então, nós estamos cumprindo esse papel de gestão pública no sentido de, auxiliando o Estado, a gente oferecer para o cidadão que ali está uma condição de segurança maior. E é importante a gente falar de números, porque o senhor estava me dizendo aqui nos bastidores, o número de câmeras instalado na cidade é um número muito grande. Verdade, nós instalamos pouco mais de 700 câmeras em todos os órgãos da prefeitura, todas as repartições, também em algumas ruas, a entrada e saída da cidade monitorada também através do sistema Detecta, numa parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e essas imagens geradas, normalmente a gente compartilha com a polícia ou com o judiciário, no sentido de esclarecer crimes que eventualmente possam ter ocorrido nessa região onde a gente tem um monitoramento. Então, estamos caminhando firmemente para uma tecnologia cada vez melhor para oferecer essa sensação de segurança. Essa questão de implantação de câmeras de segurança vai acontecer também nas escolas ou já acontece? A gente viu aí, né, infelizmente, alguns ataques, algumas coisas acontecendo dentro da escola e a gente não pode, não tem como não pensar na questão da segurança das nossas crianças, né? Sim. Para você ter uma ideia, todas as escolas da rede municipal contam com esse monitoramento e ainda mais. Colocamos um dispositivo chamado botão antipânico, onde que o professor, o diretor ou alguém responsável por aquela unidade, na percepção de algo estranho, aciona e o tempo máximo para que uma viatura chegue é de no máximo 5 minutos para dar uma assistência até aquela unidade escolar. Nossa, isso é muito importante. Infelizmente, a gente viu aí, principalmente nesses 2 últimos anos, né? O número de ataques, claro, a gente não quer falar disso, mas não tem como não falar, não tem como fugir disso, né? Desses ataques, dessas coisas, dessas violências dentro de sala de aula. E, infelizmente, né, a gente precisa monitorar, precisa colocar câmeras e precisa trazer segurança, porque nós, como pais, às vezes a gente deixa nossos filhos na escola, tipo, eles estão seguros ali e precisa passar essa segurança, a gente precisa
precisa de fato entender, olha, meu filho está na escola, ele está seguro, ele está aprendendo e ele está seguro, livre de qualquer tipo de violência. Sem dúvida. É aquela história, a criança está segura dentro de casa. Só que nesse trajeto de ir, permanecer e voltar da escola, Sim. o pai e a mãe precisam ter essa mesma confiança que nada vai acontecer. Então, cabe ao poder público, o Estado, o município, a União, prever e investir para que isso de fato aconteça. As nossas crianças são os nossos maiores patrimônios, né? Os pais têm como... O filho é o maior patrimônio. Então, Sim. cabe ao poder público zelar por essa segurança, pelo bem-estar e convivência saudável para todos. Prefeito, falar de mais um assunto aqui rapidinho sobre a questão da doação de lotes para as famílias. Algumas famílias de baixa renda, acredito eu, que vão receber esses lotes para a construção de casas. É isso, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse projeto também, que é um projeto que também vai ser implantado agora. Isso, encaminhamos no dia de ontem, não é? Nessa semana agora, discutimos com os vereadores e encaminhamos para a Câmara Municipal um projeto que prevê o maior programa habitacional municipal de toda a história. Estamos encaminhando a possibilidade de doarmos aproximadamente 270 lotes urbanizados para as famílias de 1 a 3 salários mínimos de renda mensal, inscritos no CAD único e que terão o prazo de 3 anos para construir a sua casa e a Prefeitura 2 anos para implantar todo o sistema de infraestrutura nesse bairro. Nós estamos vivendo um momento em que a iniciativa privada chegou de vez na cidade para investir em condomínios sociais e não sociais. Também cabe à Prefeitura, e agora um segundo projeto. O primeiro foi com a CDHU, para a remoção de 76 famílias que moram no chamado Beira Rio há mais de 30 anos, em condições insalubres. Estamos cumprindo essa meta agora. E vamos para essa última etapa do mandato, que seria a doação desses 270 lotes, que a pessoa vai se inscrever, vai participar do sorteio. Esse lote vai ser urbanizado, a infraestrutura vai ser colocada e a pessoa vai ter a possibilidade de, ou no mutirão, ou com recurso próprio ou financiado, construir a sua casinha, dentro de um limite de 3 modelos de planta que a Prefeitura também vai oferecer para que a gente consiga padronizar um condomínio, um loteamento com alto padrão e boa qualidade a todos. Que todo mundo merece, né? Todo mundo merece. É o sonho, né? O sonho da família brasileira é o sonho da casa própria. É o sonho da casa própria. Então, nós estamos nesse período agora entre a iniciativa privada, as parcerias com o Estado e os programas habitacionais da Prefeitura, investindo no maior período de programação de lotes e residências sociais na nossa cidade. Prefeito, muito obrigada pela presença do senhor aqui mais uma vez. Obrigada por aceitar nosso convite. Tenha um bom domingo. Para você também, para os nossos telespectadores, que Deus abençoe a todos nós e vamos continuar a nossa missão. Muito obrigado. Obrigada, um bom domingo. Para você que também estava aqui acompanhando a gente, obrigada pela companhia. O Band Entrevista vai ficando por aqui. Um ótimo domingo para você também e a gente se vê. Até a próxima. Tchau.